Meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia que eu estou aqui para orar pela tua casa e pela tua vida e pela tua família. E para te dizer que Deus, Ele é bom, que Deus nos guarda e nos protege. Muitas das vezes nós não entendemos o querer de Deus, muitas das vezes nós não entendemos o porquê Deus permite certas situações, mas Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, irmãos. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus não é igual eu e você. Deus, Ele sabe, Ele vê o lá na frente, o amanhã. Nós não sabemos o que daqui a uma hora vai acontecer. Não sabemos. Deus, Ele sabe. E por isso Ele permite certas as coisas. Amém? E nesse momento eu te convido nós estarmos compartilhando da porção da palavra no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E então respondeu a Satanás o Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem a obra de suas mãos? Abençoar-te os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui, irmãos, se você parar, pensar, como é que Deus está falando com Satanás, conversando com Satanás? Deus está acima de tudo e de todos. Deus tem autoridade para conversar com quem Ele quiser, inclusive com Satanás. Porque ele antes era o anjo de confiança do Senhor. Então o Senhor conhece muito bem quem é. Estava ali conversando, mostrando para ele. Olha, talvez Deus dizendo, um dia tu entrava no meu trono sem bater, mas tu quis ser maior que eu, e aí eu te expulsei de lá. E agora tu tá vendo aqui meu servo Jó, como é um homem temente a Deus, um homem que dá gosto de ver, é um homem que é temente a Deus, um homem que é íntegro, que é reto, que se desvia do mal. Olha quantas qualidades tem o meu servo, tu observaste? Porque ele diz o quê? Quando o Senhor pergunta, quando Deus pergunta para ele de onde ele vem, o que ele diz? Da terra. O que ele estava fazendo na terra? Ele diz que estava passeando na terra. Mas a Bíblia também diz que estava vindo um povo para se apresentar diante de Deus. E ele estava onde? Junto. Mas por que ele estava junto com aquele povo? Por que será que ele estava junto com o povo que ia se apresentar diante de Deus?
É um povo que ia, que eu entendo que ia para a casa de Deus, buscar a face do Senhor. Mas eles não estavam sozinhos, não. O inimigo estava junto com eles. E eles nem observavam. Por isso, irmãos, nós temos que estar atentos, de ouvido, com os olhos blindados para certas coisas e vigiar bastante. Porque se ele está ali no meio deles, ele está ouvindo a conversa deles. E em meio às suas conversas, ele pode entrar ali e usar alguém para atacar outro. E por isso começa a contenda. Por isso começa a briga, fofoca. Porque é ele que está ali tocando em um para falar isso, para falar aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. E ali o Senhor fala, fala para ele, já que ele está vindo da terra, de passear na terra, né? Não tem nada para fazer, está passeando. Já fez o que ele tinha que fazer, agora ele está o quê? Passeando. Desculpa. Aí ele começa a mostrar as qualidades de Jó. E ele faz o quê? Ele logo acusa Jó. Ele diz que Jó tem todas essas qualidades. Desculpa. Não é por nada, não. É porque ele é o homem mais rico daquele lugar. A Bíblia diz que ele é o homem mais rico. E o próprio inimigo aqui diz para Deus: também tu abençoaste os bens deles. Os bens deles só crescem na terra. Tu está ali cuidando dos bens dele. Agora deixa ele perder esses bens para o Senhor ver, Deus, se ele não vai blasfemar em tua face. Ou seja, e aí Deus faz o quê? Não, já que tu está querendo, tu está dizendo, eu conheço o coração de Jó. Eu sei que Jó não vai fazer isso, porque Jó é o que ele é, não pelo que ele tem, mas sim pelo respeito e pelo amor que ele tem por Deus. Eu imagino Deus dizendo, eu posso fazer o que eu quiser, ele vai continuar sendo quem ele é. O coração dele é limpo, é voltado para mim. Imagino Deus falando. E aí ele faz o quê? Prova Jó. E ele vai e manda o inimigo tocar em tudo que ele tinha, só não nele. E ele faz o quê? Sai dali feliz. Ele sai dali contente porque ele vai fazer justamente o trabalho dele, que é fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que ele vai fazer. É exatamente isso que ele vai fazer, a destruição na vida de Jó. Você começa, irmão, depois disso daqui, você começa a ver a destruição da família de Jó. Aparece um fogo do céu e ali mata seus bois. Vem um monte de ladrão e rouba ali os seus jumentos, os seus camelos. Aí Jó já tinha perdido tudo, já não tinha mais nada. Já tinha perdido também os seus servos. E agora a casa cai em cima dos seus filhos e morre todos os seus filhos depois disso daqui. Um homem que é íntegro, um homem que é reto e um homem que é fiel a Deus e um homem que se desvia do mal. Sofre a pior das piores dores. Quer perder todos os seus filhos de uma vez só. Ele tinha 10 filhos e ele perde todos. Se não bastasse ele ter perdido todos os seus bens. A desgraça começou na vida de Jó somente porque Deus queria provar para o inimigo que Jó ia continuar sendo temente a Deus, se desviando do mal, fiel a Deus, mesmo não tendo nada, perdendo tudo. E foi isso que aconteceu. Então, irmãos, aqui é um grande ensinamento para nós. Jó sofreu o que sofreu,
Mas Deus, ele sabia que Jó ia suportar. Deus sabia que Jó ia superar. Mas ele prova para o inimigo que Jó levanta poeira, depois de todo esse sofrimento, é constituído 2 vezes mais na vida de Jó. Tem 10 filhos de novo, e diz que as filhas de Jó eram as mais bonitas daquele lugar. E Jó volta a sorrir, porque Jó volta agora a ter, se ele já era o homem mais rico daquele lugar, agora 2 vezes mais, porque ele aguentou, ele sofreu, ele se humilhou. Jó passou das piores humilhações, porque Jó, rico, milionário, agora vai morar no lixão da cidade. E até a tua esposa diz para ele, irmão. Leia, medite na palavra para você ver a história de Jó. Jó deixa um grande ensinamento. Em meio à dor, à dificuldade, Jó não blasfemou. Jó continuou firme com Deus. E aí, Deus vai lá e vira o cativeiro de Jó. Dá tudo de volta para Jó, 2 vezes mais. Amém? Então fique com essa palavra. Eu não sei o que hoje você está passando. Eu não sei o que hoje você está vivendo. Mas acredite. Tudo é permissão de Deus. Mas Ele sabe exatamente, como eu já falei, o que Ele está fazendo. Com Jó, ele é mau? Não. Ele só estava provando para o inimigo, irmãos. Provando para o inimigo que Jó era fiel. Deus não precisava fazer isso, precisava para mostrar para o inimigo, porque o coração de Jó, o inimigo não sondou, mas o Senhor sim. Então ele sabia exatamente o que estava fazendo. Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Se você ainda não conhece a história de Jó, as dificuldades, as superações de Jó, porque Jó teve as suas dificuldades, sim, mas também superou todas as suas dificuldades, porque ele continuou firme, porque ele continuou ali segurando na mão de Deus, não soltou, por mais que foi difícil, ele continuou. O segredo da nossa vitória é continuar, por mais difícil que esteja, continue, que a tua vitória vem. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou a nossa casa, guardou a nossa família. Guardou, meu Pai, todos desse canal. Foi com a família de cada um. Deus, eu não sei o que eles estão passando hoje, mas uma coisa eu sei, o Senhor está com eles. O Senhor continua com eles. Abençoe a família deles, a casa deles, os bens deles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma, Jesus querido e eterno Pai, a vida, meu Pai, das crianças. Guarda as crianças, proteja, Jesus, as crianças. Quantas crianças estão sofrendo? Quantas crianças, meu Senhor da glória, estão passando por grandes apuros? Quantas crianças estão sendo violentadas? Quantas crianças estão sendo abusadas, molestadas, estrupadas, meu Pai? Meu Senhor da glória, proteja, Senhor, as crianças das emboscadas, das ciladas do inimigo. Toma também, Senhor, nós mulheres, nos guarde e nos proteja. Aonde tiver uma mulher, meu Pai, em cárcere privado, uma mulher sofrendo, uma mulher sendo espancada, sendo humilhada, sendo ameaçada, arranca essa mulher desse lugar. Deus, toma também, Senhor, a vida dos idosos. Guarde e proteja os idosos, em nome de Jesus. Deus, tome, Jesus querido e eterno Pai. Tome, meu Senhor da glória, esse país nas tuas mãos. Esse país é teu, essa nação é tua. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Nos ajude, irmãos,
alcançar vidas. Tem vidas precisando dessa palavra, dessa oração. Esse canal todos os dias tem oração e palavra. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Aqui começou a chover. Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho de chuva, trovão, mas graças a Deus estou finalizando aqui o vídeo. Amém? E que as bênçãos do Senhor cheguem na tua casa. As bênçãos que você tem orado, tem pedido ao Senhor, o Senhor derrame sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Não se esqueça de compartilhar, de deixar teu like, de deixar teu amém. Fica com Deus, um beijo no coração de todos e não se esqueça que você nasceu para ser feliz.